o C de leitura e interpretação de desenho, tá? E eu vou começar aqui pelo módulo básico aqui, né, introdução, primeiro capítulo. Pessoal, antes de mais nada, o que é leitura e interpretação de desenho? Leitura e interpretação de desenho nada mais é do que você estudar o que um projeto tem a te oferecer. São pontos iniciais que todo e qualquer técnico ele vai ter que ter à disposição dele como conhecimento, as práticas, as normas e também os requisitos elementares para fazer uma instalação, seja ela predial ou seja ela industrial, correto? Então você tem normas reguladoras, tá? Que nós vamos ver isso possivelmente na segunda aula de semana que vem, em que você tem o quê? A quantidade, por exemplo, a quantidade de tomadas que você vai colocar num certo local. A questão do extintor de incêndio, quanto de altura ele tem que ter para ele estar no local visível e de segurança, né, e que esteja próximo a todos. Independente disso e das demais regras, você vai ter o quê? Uma simbologia para tratar isso. Mas nesse primeiro capítulo aqui no seu score, o que que acontece? Aqui ele já fala sobre dois pontos muito específicos e especiais, que é você trabalhar em equipe, né, ter o senso de trabalhar em equipe e atuar com ética naquilo que você for fazer, tá ok? E quando ele fala de trabalhar aqui em ética, é simplesmente você utilizar das suas capacidades que você tem adquirido técnicas ao longo do curso e simplesmente o quê? Para dar o quê? Mais eficiência quando você for o quê? Ir para um campo em que você tem que fazer uma instalação ou elétrica, é, predial ou então industrial, que exigem um pouco mais de quê? Mais um pouco mais de traquejo, principalmente a industrial, ok? Então, esse primeiro capítulo aqui, você vai ter como ter requisitos: comunicar-se com clareza, agir de modo ético, adotar postura de cooperação, ser proativo, responsável, trabalhar em equipe, demonstrar com organização os dados coletados, ter eficácia na coleta de dados e informações, cumprir essas normas e procedimentos como eu citei, manter-se atualizado, ter capacidade de análise, senso crítico, investigativo e visão sistêmica. Tá ok? O que é essa visão sistêmica? É você analisar um fato e você propor uma solução para aquilo que você está o quê? Desempenhando. Tá bom? Beleza. No contexto geral, pessoal, o que que nós vamos trabalhar aqui nessa UC? Nós vamos trabalhar com escalas, medidas, tá? Como perímetro, área e volume de diversas estruturas, tá? Como esfera, quadrado, nós vamos trabalhar com isso. Eu vou passar essa parte para vocês. As dimensões, simbologias de escala, tá? E os instrumentos e principais desenhos que nós vamos trabalhar, além de unidades de medida e também as perspectivas e vistas com que nós vamos tratar. Tudo isso é unicamente dado por quê? Porque o que eu vou passar aqui é o que vocês já vão ter à disposição quando vocês já forem fazer o questionário para mim, tá ok? Beleza? Onde as pontuações elas são distribuídas lá em 100 pontos, tá ok? Onde vocês vão ter essa notoriedade de que tudo que eu estou fazendo aqui e falando aqui, vocês vão utilizar lá, tá? Beleza. Então, bons estudos. Então, vamos começar e vamos para o tópico de número 2, beleza? Primeiramente, pessoal, quando nós falamos de interpretação e leitura de desenho, nós temos que voltar um pouco no tempo, tá ok? Esse fato de leitura e interpretação de desenhos começou de maneira histórica em 1789 com a Revolução, perdão, em 1769, na chamada Revolução Industrial. Por quê? A Revolução Industrial, ela começou na Inglaterra, correto? Em pleno século XVI, antes disso. E o que que aconteceu? Os engenheiros, os técnicos que trabalhavam naquelas fábricas, né, que não tinham nenhuma condição de salubridade, eram ambientes
muita dificuldade para respirar, ambientes frios, muitas vezes escuros. O que que eles estavam propondo? Eles propunham um conceito de melhoria do espaço. E para isso acontecer, fizeram uma série de normas, desenhos, criaram esses desenhos, e justamente esses desenhos que serviram o quê? Para melhorias posteriormente nas demais fases da história, ok? Então, começou na chamada Revolução Industrial. Por que que esse desenvolvimento foi tão importante? Esse desenvolvimento foi tão importante assim para nós, por quê? Porque quando nós temos uma escala, um desenho, nós temos informações sobre aquilo que devemos tomar como decisão para a melhoria do nosso trabalho. Quando você lida com a parte de gestão, de administração, você tem que pensar como um gestor em que o trabalho que eu estou desenvolvendo, seja ele individual ou coletivo, eu tenho que pensar o quê? Em aumentar soluções e prezar pelo quê? Pela eficiência e pela eficácia. E quando nós falamos de eficiência, nós falamos dos processos, tá ok? E quando falamos de eficácia, nós estamos falando dos resultados obtidos. É por isso que essa questão de leitura e interpretação de desenho, ela veio para nós. Porque quando você é um técnico e você vai para a indústria, você tem que saber ler o quê? As condições daquele ambiente, as as placas, a leitura, como, por exemplo, escala de nível e tantas outras coisas que você vai ter isso no seu cotidiano, que isso serve para você evitar o que posteriormente? Evitar acidentes, tá? E também ser o quê? Fazer com que o ambiente seja mais agradável possível, mas principalmente evitar acidentes no trabalho, tá ok? Pois muito bem, vamos mais adiante. Uma das coisas que nós temos que trabalhar aqui também, e que vale a pena eu passar um pouco aqui, são as relações interpessoais. O que que são relações interpessoais? Quando você está numa organização, você tem certas ações e reações em que você vai ter que cumprir ao longo de um convívio com as pessoas, ok? Então, esse ponto, ele se divide em quê? Em 2 níveis. Nós temos a tarefa, ou seja, é aquilo que você tem que fazer, aquilo que você tem que cumprir, e nós temos também a sensação que socioemocional, ou seja, a tarefa é a parte racional daquilo que você está fazendo, daquilo que você tem que cumprir, e a socioemocional é a que você vai avaliar os impactos que isso pode trazer no seu trabalho e também na coletividade, onde você analisa e como isso pode trazer impactos positivos ou negativos na coletividade, ok? É isso aqui que nós trabalhamos na questão de leitura e interpretação de desenho. Já é uma parte o quê? Mais filosófica, certo? Mas também que vale a pena a gente passar. Outro ponto que eu destaquei aqui para vocês, né, que eu já estou andando bastante rápido, porque eu já enxuguei bastante essa disciplina, essa eu sei, é a questão ética, tá ok? Aí vem a questão. Paulo, qual que é a diferença entre essa questão ética e a questão do que da conduta, da prática? O que que eu posso me situar com tudo isso? A questão ética, pessoal, ela visa o seguinte: a ética, ela nada mais é do que um conjunto de normas em que ela, principalmente eu estou falando no campo da indústria, ela visa o quê? Ela visa um tratamento em que eu tenho que cumprir as minhas obrigações, mas pensando na coletividade, tá ok? É isso que tem a diferença entre ética e moral. Qual que é a diferença? Se a ética já é um conjunto dessas normas, a moral já é a prática de eu fazer. Por exemplo, quando você estiver numa indústria, por exemplo, você tem que averiguar, você vai averiguar, no caso, como é um comportamento de um motor de corrente alternada. Vamos supor esse exemplo. Se você vê que o técnico que foi fazer a manutenção do motor, ele não apertou de forma concisa,
ou não encaixou muito bem a bitola do fio, e isso está queimando o inversor de frequência, e você compactua, por exemplo, nós vamos comprar um inversor de frequência, mas por fora, se o inversor de frequência, vamos supor aqui numa faixa aí de R$ 500, a empresa paga esse valor de 700, 100 para mim e 100 para você. Você está agindo de maneira o quê? Desonesta, tá ok? Então, o que que acontece? É sempre primar pela ética e pela boa conduta no seu ambiente de trabalho. Porque todas as vezes que um bom técnico, todas as vezes que qualquer profissional age de maneira ética e com integridade moral, ele se destaca, tá ok? Mesmo que falem alguma coisa assim do tipo, mas aqui a gente é o país dos espertos, né? Como nós somos conhecidos lá fora. Eu sempre primo pela ética. Mesmo que seja nas pequenas coisas, mesmo que sejam em coisas bem pequenas, porque ela faz diferença e vai fazer diferença para você e faz diferença também na coletividade, tá ok? Pessoal, alguma dúvida? Podemos continuar sim ou não? Ou está muito rápido? Pode continuar. Beleza, Pode continuar. beleza. Essa aqui é uma parte bem rápida mesmo, uma parte bem introdutória que eu já estou fazendo aqui. Justamente para quê? Para você já ir se situando. Porque aonde eu quiser entrar, aí vocês já vão ler no Scorm, tá ok? Aonde que vocês já podem entrar, tá? Para estudar. Um ponto muito importante, pessoal, que vocês vão ter que lidar também na vida profissional de vocês, é quanto à postura ética na coleta de dados e informações. Já dizia Sun Tzu, aquele que tem a informação detém o quê? O poder. Por que ele disse tal frase? Ele disse tal frase com o seguinte sentido: se eu tenho muita informação daquilo que eu estou travando e trabalhando, eu sei qual decisão tomar, tá ok? Ele que escreveu o livro A Arte da Guerra. Quando Sun Tzu escreveu esse livro, ele sempre ensinou aos seus leitores o seguinte: sempre obtenha o máximo de informações possíveis sobre o ataque e sobre a defesa daquilo que você vai fazer, a fim de fazer com que o seu, entre aspas, inimigo fique sem nenhum tipo de saída, ok? E no campo profissional, como isso tem se mostrado nos dias de hoje? Nos dias de hoje, pessoal, o que nós mais vemos, se você reparar bem, com o avanço da automação e da tecnologia, hoje em dia, os profissionais que mais estão sendo requisitados no mercado de trabalho são aqueles que lidam com a questão da cibersegurança, ou seja, segurança de dados. Um engenheiro de dados hoje em dia, só para você ter uma noção, ele ganha isso aí no salário inicial, R$ 20.000, tá? Então, se você aqui é um técnico e você almeja aumentar a sua gama e sua vasta experiência, né, no mercado de trabalho, você pode investir na área de segurança cibernética ou segurança de dados, tá? Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho a coleta de dados, eu tenho um acúmulo de informações, eu também sei o quê? O que eu posso fazer, o que eu posso extrair e o que eu posso tirar para mim para ganhar o quê? Mercado do meu concorrente, tá ok? Então, isso aqui é apenas uma parte introdutória também. Muito bem, vamos mais adiante, tá ok? E agora vamos para a parte 4, organização de dados e informações. Quando você for estudar, isso aqui já é o ponto em que você vai trabalhar. Como nós vimos, o primeiro capítulo já foi a introdução, o segundo nós falamos sobre a questão do que servem os dados, para que servem as informações, o terceiro sobre ética, e aqui nós vamos organizar essas informações, tá ok? Como eu disse para vocês, as organizações hoje em dia, elas requerem o quê? Dados do profissional, ele saiba coletar e ele saiba analisar os desenhos de forma o quê? Sistêmica. Por quê? Porque através disso ele pode o quê? Tomar uma decisão em que pode fazer com que a empresa alavanque ou então, dependendo se ele tem dados insuficientes ou dados errados, isso faz com que ele tome uma decisão errada também,
Beleza. Por que que a coleta é importante? A coleta é importante principalmente nos desenhos técnicos, porque você vai lidar, principalmente na área da construção civil, você vai lidar com uma série de aparatos, como por exemplo, instalação elétrica, instalação hidráulica, que se por um erro de cálculo qualquer, você pode comprometer todo o projeto. Olha o que aconteceu. Aqui em Goiânia, teve uma vez que um engenheiro, ele fez um cálculo demasiadamente errado. Como que aconteceu? Tinha uma coluna, tá, que estava sustentando. Eu vou ver se eu passo aqui só para ilustrar para vocês. Num prédio, mais ou menos assim. Suponha que nem no caso que eu estou falando, tinha essa coluna aqui, certo? O que que aconteceu aqui em Goiânia? O que aconteceu aqui em Goiânia, isso aqui foi na década de 1996. Tinha uma coluna aqui, e o que aconteceu? No projeto, era para a coluna ter aproximadamente 2,73 metros. Beleza. Isso aqui na parte de estacionamento. Pois muito bem. Olha o que que aconteceu. O engenheiro, analisando essa coluna, ele percebeu uma coisa. Ele estava percebendo que havia o quê? Estava tendo rachaduras, depois de um tempo, estava tendo o quê? Rachaduras na coluna, certo? Estava tendo o quê? Rachaduras, estava aparecendo rachaduras. Quando isso aqui acontece, pessoal, isso aqui acontece devido à chamada vibração. Quando ocorre vibração, você faz com que a estrutura interna desse material, ela se movimente. E quando isso se movimenta, acontece o quê? Atrito. E quando acontece atrito, geram o quê? As rachaduras. Pensando nisso, foi chamado um engenheiro para ver sobre a questão dessas rachaduras, e ele percebeu o seguinte: não tem como a gente derrubar esse prédio e construir um novo, porque esse prédio é antigo. Então, antes de mexer em qualquer parte dessa estrutura e colocar mais ligas de aço aqui, mais fios de aço aqui, o que que ele pensou? Ele simplesmente pensou em colocar o quê? Galões de água ao redor da estrutura. Por que que ele fez isso? Porque a água, pessoal, isso aqui é água, a água, ela sofre uma expansão térmica de 0 a 4 graus. Mas ela também, o que que acontece? Quando há algum tipo de vibração, essa água aqui, ela simplesmente o quê? Absorve esse tipo de vibração a partir da seguinte equação: velocidade é igual ao comprimento de onda pela frequência. Como esse meio aqui é um meio líquido, o que acontece? Esse comprimento de onda, quando ele chega, ele vai diminuindo. Então, foi uma solução que ele pensou. E outro ponto que estava acontecendo também. O engenheiro percebeu que essa altura aqui, para esse prédio, estava aquém do esperado. Ela tinha que estar a pelo menos 2,91 metros. Por quê? Porque quanto mais alta, mais teria o quê? Espaço para que o que essas vibrações pudessem circular por essa barra, e isso iria, com o tempo, iria minimizar as eventuais rachaduras que isso iria aparecer. Olha para você ver. Então, a partir desse caso, né, que eu estou mostrando para vocês, o que acontece? Eu tenho que ter as informações, coletas de dados seguras para mim tomar uma decisão. Agora imagina, se você for um técnico responsável, por exemplo, num prédio como esse.
e esse prédio chegar, vamos lá, bombeiros, prefeitura e falar que ele está condenado e que tem que derrubar. Você vai perder sua credibilidade, né? Você perde seu emprego totalmente, perde sua credibilidade, e o que acontece? Você fica manchado, né? Um processo pelo resto da sua vida. Por causa do quê? Falta de informação, beleza? Então é por isso que é fundamental o quê? O acúmulo de informações. Vamos voltar lá para os scores. Pessoal, todo mundo entendendo até aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Então, o que que acontece? Quando eu tenho informações seguras, eu tenho eficiência nessa coleta de dados, tá ok? Para resolver o quê? Problemas. Me dá agilidade na hora de executar qualquer tipo de ação. Eu tenho que ter essa seleção de dados, eu tenho que ter uma organização, ok? Tem que ser organizado, porque eu tenho que fazer o quê? Uma análise de tudo isso que eu estou fazendo. Imagine nesse caso desse prédio aqui. Imagina se chamasse o antigo engenheiro que tinha projetado. E aí ele tomando a decisão, não, a gente só tira uma coluna aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e talvez até perdesse a estrutura da planta, não sei. Vamos pensar em alguma coisa aí mirabolante. Isso pode vir a acontecer, principalmente em projetos de arquitetura, certo? Em que o profissional ele tem que estar seguro daquilo que ele está fazendo. Um exemplo claro e nítido disso aqui. Eu sou evangélico. O que aconteceu? Na minha igreja, quando eu era da minha antiga igreja, estava um processo de construção. Só que o que que aconteceu? O engenheiro que projetou aquilo lá, ele colocou uma coluna, que nem foi nesse caso aí, ele colocou uma coluna 50 centímetros a menos do que era esperado. E olha para você ver, olha para você ver. Quem senta atrás não consegue enxergar. Por isso, quem está atrás fica abaixo da galeria. Você não consegue enxergar, você não conseguiria enxergar o que está à frente. Por causa de quê? Porque não foi feita a medida correta. Não foi feita a análise correta. E outro ponto, a coluna ficou tão baixa, aquém desses 50 centímetros, que quando a pessoa subia na galeria, toda a igreja tremia, todo o local tremia. Olha para você ver, a coluna ela tinha que ser maior, ela que tinha que ter uma espessura maior, um comprimento maior, e foi fixada de modo que errado. E por causa desse tipo de coisa, a construção estava hoje o quê? Comprometida. Tá vendo? É por falta de análise. E eu vou te falar, meu querido, vou falar aqui para todos vocês. Se você pensa e tem gente que fala assim, ah, é só técnico que dá bobeira na indústria, tá errado. Tem engenheiro aí formado que dá bobeira e não é à toa que fica, e hoje em dia tem ponte caindo. Não é à toa que tem médico que faz operação errada, como vocês já viram muitas vezes nos telejornais de médico que está analisando a perna esquerda, mas vai e opera a direita, que não tem nada a ver. Teve um conhecido meu que o pessoal operou o olho dele errado. Já aconteceu isso. Então, tudo isso é o quê? É informação. Se você tem informação, por exemplo, você é um técnico, tá lá, chega no engenheiro e fala assim, é, fulano, a caldeira tá dando tal problema, porque a combustão que tá vindo dela não tá tendo liberação daquele gás. Então, o que é que acontece? Se não está tendo liberação de gás, né, do gás que está sendo produzido, o que que acontece? Isso pode vir a correr um risco para dentro daquela indústria, daquela fábrica. Pode vir a acontecer risco de explosão, ou então as pessoas inalarem aquela fumaça, perderem a consciência, e o que que vai acontecer? Morrer muita gente, certo? Então, por isso que você tem que saber analisar em simbologia, nível, pressão, sabe? Medidas, como que nós vamos ver mais adiante, a diferença entre metros e jardas, volume, tá? Então, tudo isso nós vamos tratar, a diferença do sistema inglês e do sistema internacional, ok? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Pessoal? Beleza. Seguinte, pessoal, o que acontece? Dentro de um projeto, vocês vão lidar
uma parte que eu vou tratar aqui agora com vocês, tá ok? Eu vou mudar aqui de tela. Não está muito rápido para vocês não, né? Tá boa essa velocidade? Tá. Tá boa essa velocidade que eu estou tratando? Eu estou falando, pegando parte introdutória, dando apenas a pincelada, né? Mas o que eu quero tratar é o que eu vou tratar agora, beleza? Todo mundo está entendendo aqui, Sim, sim ou não? Beleza. sim. Então vamos lá. Seguinte, agora eu vou falar um pouco sobre medidas que vocês vão utilizar. Beleza. Seguinte, eu vou falar de algumas medidas aqui que vão auxiliar vocês na resolução lá dos exercícios do questionário. Primeiro, eu tenho um quadrado. Um quadrado, ele tem todas as medidas o quê? De seus lados iguais, porque ele tem um ângulo de 90 graus ou reto em cada lado. Quando eu tenho isso aqui, significa que aqui vale 90 graus. Beleza. Seguinte, se o meu quadrado ele tem lado L, esse aqui vai ter lado L, vai ter lado L, vai ter lado L. Quando eu falar de perímetro, 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 pessoal, vocês vão entender que é a soma de, deixa eu melhorar aqui, peraí, soma de todos os lados. Soma de todos os lados. Vamos supor, um fazendeiro fala para você o seguinte: olha, eu tenho uma área aqui que eu vou plantar, vamos supor, soja, em que ela tem 25 metros, certo? E ela é quadrada. Então, qual que vai ser o perímetro que eu vou calcular aqui? Você vem, escreve dessa seguinte forma: 2P, que é perímetro, vai ser o quê? 1, 2, 3, 4L. Então, vai ser 4 vezes 25. Isso vai me dar 100 metros, beleza? Esse é o meu perímetro. Professor, existem programas que fazem isso, certo? Sim. O AutoCAD, por exemplo, quando você utiliza o comando line e depois você pede para ele calcular a área, você vai fazer o quê? Você faz uma varredura, liga um ponto ao outro, e se você deu a medida de uma linha de 25, ele vai fazer a varredura e vai entregar o perímetro de 100 metros para você. Beleza. Professor, e área? Área. A área, nesse caso, é o quê? É a medida em que você vai pegar base vezes a altura. No caso do quadrado, vai ser o quê? A minha base é L, é L,
E a minha altura é o quê? É L também. Então, fica L ao quadrado. E é a mesma coisa de eu pegar o quê? 25 e elevá-lo ao quadrado. Isso aqui dá 625 metros quadrados. Então, minha área vai ser 625 metros quadrados. E lembrando tudo isso aqui com vocês. Muito bem. Agora, se eu não tenho um quadrado, eu vou ter o quê? Vamos supor agora que uma outra figura, eu pegue aqui um cone, por exemplo, ou um prisma. Deixa eu me achar um prisma aqui. Beleza, achei. Beleza. Suponha que você é um técnico e vai colocar, digamos aqui, um galão com essa medida, tá? Formato de cilíndrica. E você fala que o raio aqui, vamos supor que o raio aqui seja de 2 metros. Beleza. O que que acontece? Eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar a área, posso achar a área disso aqui, ou então eu posso achar o quê? O volume. Beleza. E aí fica a questão. Professor, existe volume de quadrado? Não, não existe. Existe volume de cubo, que eu vou explicar para vocês. São o quê? São o quê? 6 quadrados, todos eles interligados um ao outro. Muito bem. Se eu tenho aqui um cilindro, como que eu calculo a área do cilindro? A área do cilindro, ok. Πr ao quadrado. E não se esqueça que aqui é a minha altura, certo? Então, se ele der aqui o meu volume vai ser sempre o quê? A área da base, que é a área do cilindro, vezes a altura. Então, o volume vai ser o quê? Πr ao quadrado h, beleza? Ele tem que dar esse valor para você de π. Geralmente, para facilitar as contas, ele deixa um valor de 3,1 ou 3,2, ok? Por que que isso aqui é importante? Porque tem um exercício que eu coloquei lá, onde um técnico ele tem que analisar uma caixa de... Eu não me lembro o valor do raio. Não, ele pede o valor do raio, tá? Mas ele dá o volume. Se você jogar nessa fórmula e tendo o valor de π, você já acha o valor da altura que ele está pedindo, tendo o quê? O valor do raio, tá ok? Então, é basicamente isso. Ele tem que dar o valor do π e você também tem que ter o valor do raio. Mas não se esqueça, sempre r ao quadrado, tá ok? É medida de área. Para este caso, volume, se ele for, se a área é em metros cúbicos, é em metros quadrados, esse volume ele vai estar em metros cúbicos, tá ok? Beleza? Todo mundo está entendendo aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Pode apagar aqui, pessoal? Sim ou não? Pode apagar aqui? Por mim, pode. Beleza. Então, vou apagar aqui. Outro que vocês vão ter
e lidar por lá, vai ser o cubo. Suponho que uma caixa d'água, uma situação, ela tem um certo volume aqui de água, que eu vou deixar aqui em vermelho. Aqui uma certa altura H. E aqui ele deu um volume, vamos supor, de 10 metros cúbicos. O que você tem que entender? Essa caixa d'água, a dimensão aqui embaixo, como são quadrados, aqui vai ter uma aresta e aqui eu tenho uma aresta, certo? Pois muito bem. E aqui também eu tenho que ter essa mesma medida. Veja bem, se ele pedir, porventura, a altura onde essa água ela vai ficar aqui tocando neste nível, aí abaixo, ele quer saber somente essa altura, o que que você faz? Você sabe que a área, nesse caso, do cubo, ela é o quê? A vezes A. Por quê? É base vezes altura. É a mesma coisa que ter um A aqui. Este A é a mesma coisa desse aqui. Então, o volume, a área ocupada pelo líquido é sempre o quê? Nesse caso, A ao quadrado. Se ele deu o volume é o quê? É sempre a área vezes a altura. Se eu tenho, vamos supor que esse A aqui seja 1, por exemplo. 1 metro. Aqui seja 1 metro. Aqui seja 1 metro. E ele quer saber a altura. Aqui, 1 metro. Beleza. O que que eu tenho? Eu quero descobrir a minha altura. Eu sei que o meu volume foi dado de 10. A minha altura vai ser, minha área vai ser A ao quadrado. E a altura é que eu vou descobrir. Então, vai ser 10 aqui. O meu A vai ser 1 ao quadrado vezes H. E 1 ao quadrado é 1. Então, minha altura vai ser de 10 metros. Tá ok? Essa distância. Isso é só para imaginar. Agora vamos ver se essa medida aqui fosse de 2, por exemplo. Vamos falar com que o A agora seja 2. Seja 2 metros. Metros, 2 metros, 2 metros. E aqui ele quer achar o valor da altura. É a mesma coisa. 10. O A ao quadrado é 2 ao quadrado. E aqui eu tenho minha altura. Então fica 10. 2 ao quadrado é 4. E aqui a minha altura. Certo? Então essa altura vai dar o quê? 2,5. Por que que eu estou frisando isso aqui, pessoal? Porque vocês vão se deparar, tá, com questões parecidas desta forma. E são questões lá no questionário de vocês, de leitura e interpretação de desenho, que são as que mais valem pontos, tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Pode ir para o próximo? Pode. Beleza. Pode apagar aqui então? Se vocês quiserem, eu espero um pouco, tá? Professora, Pois não.
Me diga uma coisa, aquela tela anterior ficou salva, que o senhor pudesse me mostrar novamente? Ou não? Qual tela? Aquela da A tela apostila? anterior. E não a anterior, agora que o senhor fez o cálculo do quadrado e do cilindro. Ixi, não, eu apaguei. Ah, tá. Mas Não, aqui, depois eu olho na aula, depois na a gravação da gravação? aula. Isso. É Mas só porque aqui. eu acabei não tirando, Ah, você acabei não não acabou tirando tirando foto. print. Isso. Não, mas Aham. aqui no quadrado, vou colocar assim, ó. A área do quadrado, SQ, é sempre o lado ao quadrado. O perímetro do quadrado é a soma de todos os lados. Então vai ser 4L, tá? E do cilindro, essa aqui é a área do cilindro. É sempre πr ao quadrado, o raio. E o volume do cilindro é a área, que é πr quadrado, opa, πr ao quadrado, vezes a altura, tá? Esse aqui é cilindro, essas duas são de cilindro. E essa aqui é de quadrado, tá? A quadrado, tá ok? Beleza? Essas são as equações para essas medidas, tá? Dessas figuras geométricas. Tá ok. Beleza. Quando vocês estiverem prontos, pessoal, vocês me falem aí, tá? Por mim tá ok. Pode ir adiante? Então, vou apagar aqui. Outra figura geométrica que vocês vão ter que aprender a mexer é um trapézio. Trapézio. O trapézio, geralmente, ele vem nessa forma aqui, ó. Que é assim, assim, assim. Aqui não tem essa figura, infelizmente. Pronto. Ele vem dessa forma. Essa medida aqui é a altura. Essa aqui nós chamamos de base menor. Base menor. Essa aqui embaixo nós chamamos de base maior. E aqui eu vou chamar em cima de Bzinho. E embaixo eu vou chamar de Bzão. Beleza. Quando falarem o seguinte, suponha o seguinte problema. Um empreiteiro, né, pediu para que você calculasse a área em formato trapezial ou de um trapézio, onde eu tenho as seguintes medidas. Eu tenho a base maior de 24 metros quadrados, 24 metros, perdão. A minha base menor, vamos supor que seja metade, então é 12. E a altura, conforme mostra a planta, seja de 6 metros. Aqui é metros e aqui é metros. Beleza. Qual é a área desse trapézio? Então, a fórmula da área é assim, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo?
Então, se ele pedir para você calcular essa área, você vem e faz o quê? A substituição. Vamos lá. Base maior, 24, como exemplo. Base menor, 12. A minha altura é 6. E aqui eu divido tudo por 2. Beleza. Eu sei que 6 dividido por 2 dá 3. Então fica o quê? 24 mais 12 dá 36. E 6 dividido por 2 dá 3. Certo? Então, essa área vai ser o quê? 6 vezes 3, 18. Aqui vai dar, com mais um, 108 metros quadrados. Tá? Beleza? Esse aqui é apenas um exemplo. Tá? Alguém está com alguma dúvida nisso aqui? Alguma dúvida nisso aqui? Não. Beleza. Não. Quando vocês estiverem prontos, eu vou falar sobre a área de círculo. Pronto. Prontinho? Beleza. Então, vou pegar aqui. Neste ponto, aqui, não, o círculo, nós não temos o quê? Perímetro, porque nós não temos lado. Mas nós temos o quê? Comprimento. Se porventura perguntarem para vocês como que é a medida, como se calcula o comprimento desse círculo, você vai responder que é C, que é o comprimento, é igual a 2πr, certo? Esse R é a medida do raio, ou seja, é o ponto central ligado a qualquer segmento no comprimento desse círculo. Esse aqui é o raio. Nunca se esquecendo onde o diâmetro do círculo é 2 vezes o raio, tá? 2 vezes a medida do raio. Supondo. Vamos supor que um fazendeiro queira plantar aqui, por exemplo, uma plantação de milho e a área é circular. Qual o comprimento que eu tenho que ter? Se você determina e já sabe o raio, vamos supor que aqui seja de 20 metros, você tem como calcular esse comprimento, certo? Então você vem, C é igual a 2. O π geralmente a gente usa como 3 ou 3,14, mas ele tem que dar esse valor para você. Eu vou usar 3,2 e neste exemplo, como ele diz que é 20, vamos supor que aqui seja 20. Então, esse comprimento vai ser 2 vezes 3,2 vezes 20. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vai ser 2 vezes 3,2 vezes 20. Dá 128 metros quadrados. 128 metros. Beleza? Então, esta aqui é a equação do comprimento do círculo. Professor, e a área? A área, eu chamo de S, que vem do inglês superficial, é πr ao quadrado, tá? Como que fica? Se o π eu deixei como 3,2 e o meu raio é 20, vai ser sempre dessa forma. Π 3,2
vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400, vezes 3,2, deixa eu fazer aqui, vai dar 1.280 metros quadrados. Professor, por que que isso aqui é importante? Porque é uma das coisas que a UC exige, que é você conhecer o quê? Medidas de figuras geométricas. Quando vocês estiverem prontos, vocês me falem. Ok. Beleza? Beleza. Mais alguma coisa aqui ou não? Não? Tá tudo, tá tudo ok aqui? Quem quiser pode copiar ou printar aqui, tá? Beleza. Outro exemplo que pode aparecer para vocês é o seguinte: um cubo, mas dessa vez ele completamente cheio, sem nenhum tipo de quê? Nenhum tipo de altura aqui para você determinar. Como é que você calcula? O volume de um cubo é sempre determinado pelo quê? A aresta ao cubo. A aresta é essa medida. Daqui até aqui é uma aresta. Essa medida até aqui é o quê? É uma aresta. Então, é comprimento, perdão, largura e altura. Então, o volume é sempre A ao cubo. Professor, e se fosse a área? É simplesmente A ao quadrado. Tá ok? Beleza? Perceba que o meu A ao cubo é a mesma coisa de A ao quadrado vezes A. Por quê? A minha altura aqui é A também. Então, que dá A ao cubo. Se ele pedir apenas a área, você só apenas pega esse A e multiplica ele duas vezes, ou seja, A ao quadrado, ok? Então, essas são as figuras geométricas que podem aparecer para vocês, beleza? Quando vocês estiverem prontos, eu vou voltar lá no Scorm, tá? Pessoal, pode prosseguir? Ok. Beleza.
Então, vamos voltar lá para o SCORM. Agora, nós vamos entrar no ponto onde eu gostaria, as normas técnicas de desenho, beleza? Seguinte, pessoal. Dentro das normas técnicas, vocês vão lidar com uma série de equipamentos e ferramentas que vão determinar quando as medidas vão ser longitudinal, é, com latitude, cortada de frente para o lado, isso aí vocês vão ter que lidar com um tempo. Mas uma coisa que você tem que lembrar sempre é que isso tudo é determinado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que também é responsável o quê? Pelas medidas que nós utilizamos na produção de quê? Trabalho de conclusão de curso, tá ok? Que são os famosos TCCs. Muito bem. Dentre essas normas técnicas, eu tenho que destacar aqui para vocês o seguinte, que isso aqui cai muito. Deixa eu ver aqui. Ah, tá certo, aqui tá certo. Quando você for trabalhar com um projeto, você vai ter duas classificações muito distintas. Preste bem atenção nisso. Você vai ter o projeto, você vai ter a classificação de projetivo, tá? E projeto não projetivo, tá ok? Isso cai dentro do questionário. Então, se perguntarem para vocês essas duas fases, essas duas formas de abordagem dessas técnicas de desenho, você vai falar do projeto projetivo e não projetivo, tá ok? Então, dentre as normas técnicas do desenho. E tudo isso aqui, como estou falando aqui, ele é determinado pela NBR 10.647, que fala a respeito desse desenho técnico. O projetivo, ele tem vistas ortográficas e perspectivas, ou que seja, ele está traçando o quê? Aquilo que vai ter a estrutura real, ou seja, na planta, eu estou colocando na planta aquilo que vai ter o quê? A estrutura na realidade, quando eu for construir ou passar do papel para a prática. E o não projetivo são o quê? São diagramas, gráficos, fluxogramas, organogramas, tudo isso que demonstra o quê? A coleta de dados que eu fiz, a análise e o tratamento desses dados, tá ok? Então, sempre grave. Se falarem da Norma Brasileira de Regulamentação 10.647 sobre desenho técnico, você vai destacar o quê? Que no aspecto geométrico, ele é dividido em duas formas, em projetivo e não projetivo, tá ok? Beleza. Outra norma que exige, né, o arcabouço de desenhos dentro de um projeto é a NBR 10.068, que ela fala sobre os layouts e as dimensões da folha, tá ok? Ela que define as características com que a folha ela vai ter que trazer. Por exemplo, se for uma folha do tipo A0, comprimento vai ser de 641 por 1.189 milímetros. Se for do tipo A1, essa medida, 594 por 841. A2, esta medida, de 420 por 594. A3, 297 por 420. E o A4, que nós estamos mais acostumados, de 210 por 297. Fica a pergunta, professor, é bom a gente gravar esse tipo de dimensão, esse tipo de layout? Não, não é preciso. Por quê? Porque na indústria e geralmente nos concursos, eles não cobram esse tipo de medida, tá ok? Isso aqui é somente para que você tenha uma noção do que você está vendo na prática, tá ok? Essas folhas, como aqui ele bem destaca, você utiliza tanto na horizontal, né, que são as medidas apresentadas, em cima, como na vertical também, tá ok? Veja, agora aqui um ato importante. Dentro dessas folhas, pessoal, quando você for expor um desenho, lembre-se sempre, ter o espaço para o desenho, ter um quadro, porque é nessa medida que você vai colocar o quê? A medida de nível, por exemplo, ou qualquer tipo de estrutura, né, informativa. Você tem que primar sempre nessa folha pela margem, essa distância entre o desenho e a margem, a borda do papel, e esse limite. Por quê? Porque eu já vi, pessoal, gente que quando vai trabalhar, ele ultrapassa essa margem.
não pode ultrapassar essa margem. Por quê? Porque dependendo do limite que você colocar aqui, por exemplo, o dado aqui, vamos supor que aqui seja uma medida de 17,32. Aí o 32 ele passa essa margem aqui. Como que você, engenheiro ou técnico, vai saber que está passando esse número para cá, certo? Então, ele tem que ter uma estética agradável, aprazível, de que quando qualquer pessoa ver, ele está bem desenhado, ele está bem o quê? Estipulado. É o que estabelece a NBR 10.068, ok? Beleza. Esse aqui já é um quadro que nós temos, onde que ele mostra que em cada formato, do A0 ao A4, a margem da esquerda ela tem que ter essa medida em milímetros e da direita essa medida o quê? Em milímetros, tá ok? E sempre com a largura, sempre respeitando essa norma 8403, beleza? Vamos para a próxima. A apresentação da folha para o desenho técnico. Essa norma, simplesmente, ela determina as condições de organização e localização que vai ter. Dentro dessa folha que nós temos aqui, pessoal, que nós desenhamos aqui, nós temos que ter o espaço para esse desenho, que você vai cobrir todo ele aqui, um espaço para texto, onde que você vai colocar o que? Eventuais anotações, tá? Sobre qualquer tipo, como se fosse uma nota de rodapé. E essa aqui você vai ter que colocar o quê? A legenda, onde vai vir o seu nome, o carimbo da empresa, quem está assinando, quem está sendo responsável por esse desenho, tá ok? Certo? Então, nesse conjunto aqui, nós sempre chamamos esse conjunto aqui de prancha, tá? Quando eu fazia desenho técnico, nós utilizávamos o quê? Uma cartolina, onde nós pegávamos aqui a medida de 25, desenhávamos a margem de 5 centímetros aqui, e aqui os 10 centímetros, os 10 milímetros, perdão, né, da margem da direita. Como que a gente desenhava isso? Através da medida do escalímetro, tá ok? Nós utilizávamos o escalímetro, onde nós tínhamos maior precisão, e assim desenhávamos o que? Esta prancha, sempre com essa legenda, tá? Embaixo também. Se você quiser fazer ela na horizontal, você pode ter também essa outra medida. Essa aqui é mais o que? Na estrutura vertical. Se você está trabalhando na área horizontal, o que que você tem? Você pode fazer uma margem aqui em cima, tá ok? Se não me engano aqui era de 125, alguma coisa assim, 125 milímetros para desenhar, né? E colocar aqui a separação entre o texto e o desenho. E a legenda fica aqui nessa condição normal também, tá ok? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Pessoal, sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Outro ponto que nós vamos tratar aqui agora é a NBR 13142, que fala sobre o dobramento de cópia. Hoje em dia, pessoal, o que que acontece? Essa norma técnica aqui, ela, digamos assim, ela não visa ser tão importante. Por quê? Porque hoje em dia, diferentemente lá do passado, no passado você tinha o quê? As empresas que já tinham o departamento de desenho. Então já tinha o especialista em desenho, né? Que ele ia lá, sentava naquela mesa, né? E desenhava, fazia tudo isso aqui à mão com lápis especial e com os equipamentos, sempre fazendo o quê? O desenho da forma que tinha que ser feita e fazendo a cópia. Hoje em dia já não existe mais isso. Hoje em dia nós temos o AutoCAD e nós temos também outros softwares que ajudam, principalmente na construção civil, que eles já primam por quê? Por esse dobramento de cópia, tá ok? Que facilitou muito a nossa vida. Mas antigamente nós tínhamos o quê? A 13.142, que determinava o quê? Como a figura tinha que ser padronizada, as legendas que tinham que vir e como que elas tinham que estar o quê? Visíveis. E também visava o quê? Possibilitar o arquivamento dessas folhas em pasta. Hoje em dia, como eu disse a vocês, nós temos softwares que salva na memória, tá? O formato de todos esses desenhos com as cotas das mais variadas possíveis, tá ok?
Beleza, vamos mais adiante. Nós temos aqui a NBR 8402, que ela tem como que ela estabelece as condições exigíveis para que haja a escrita do desenho técnico. O que que acontece? Você vai ter esquadro, você vai ter compasso, escalímetro, transferidor, em que você vai ter que utilizar o quê? Sempre, entre as margens, as letras de forma, onde que a maior ela só pode tocar na primeira margem de baixo e até a última linha de cima. Isso eu falando de letra maiúscula, como nesse caso. Em letra minúscula, ela só pode atingir o quê? Essas duas margens mínimas, tá? Isso aqui é padronizado. Por exemplo, se você escreve o nome da empresa, Alfa, por exemplo, você começa com letra maiúscula, atingindo até a linha superior, e escreve o quê? Utilizando o quê? As letras minúsculas, só atingindo até o certo ponto, tá ok? Os números, também da mesma forma, sempre com duas linhas no superior e uma linha o quê? Inferior. Ângulos, você também vai ter que determinar o quê? A abertura deste ângulo também, essa folha. Principalmente questão quando você for fazer no AutoCAD uma porta. Ah, quanto que essa porta tem que abrir? Ela tem que fazer, no caso, um ângulo aqui de 10 graus, por exemplo. Então, você tem que definir. E, como ponto de partida, né, essa caligrafia ela tem que ser feita a partir de 1 milímetro de margem, na margem superior, 3 milímetros da primeira margem superior até a primeira margem inferior, como estou passando aqui, e 1 milímetro também da margem que inferior, tá ok? Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Isso aqui é bem corriqueiro mesmo, tá? Não se preocupe. E isso aí vocês vão ter mais cunho na prática, quando alguém já está bem mais acostumado. Todo mundo está entendendo aqui, pessoal? Pode ir mais adiante? Pode. Beleza. Então, nós também temos a NBR 8403, que ela visa o quê? A aplicação de linhas e o que é mais importante? Elas têm os seus traços, tá ok? São padronizados também. Essas linhas, quando elas têm traços largos, devem ser desenvolvidas dessa forma, com traços auxiliares e linhas de cota, um pouco o que mais claras e não tanta espessura como a primeira, principalmente aqui quando você utiliza para cotas do tipo altura e comprimento de janelas, portas, quando você for fazer um desenho técnico. Em questão de arestas não visíveis, sempre com linhas tracejadas, dessa forma, separadamente. Linhas de eixo de simetria, sempre com essa dimensão, um ponto e uma linha corrente separados. E com linha de corte, quando eu faço 2 ou mais traços de ponto de largo, ok? Na construção civil, o que nós mais utilizamos? Nós mais utilizamos as linhas auxiliares e as arestas não visíveis, sempre essas duas aqui em mais pauta, beleza? Essas medidas, elas podem vir ou em 0,13, 0,18, 0,25, 0,35, 0,50, 0,70, 1, 1,40 e 2 milímetros, a espessura, certo? Mas sempre, eu estou frisando aqui, sempre com aquele cunho de projeto. Por exemplo, se for uma construção de uma rodovia, você não pode utilizar o quê? Um contínuo estreito. Você tem que utilizar um quê? Um contínuo largo. Porque você pode afirmar que lá tem um rio que esteja passando e você tem que dar o quê? Uma maior acentuada naquele desenho, tá ok? Beleza. Aqui na página 46 já fala sobre esses tipos de linha. Linha contínua larga, tracejada, traço em ponto estreito, sempre mostrando o quê? O que significa cada uma. Nessa primeira, nós temos arestas e contornos visíveis, como eu mostrei para vocês. Isso aí a gente utiliza muito no AutoCAD, quando nós queremos calcular a altura de um determinado ponto. A linha tracejada, que são contornos não visíveis,
tá? São arestas, uma coisa assim bem mais, digamos assim, que a gente observa de cima para baixo, que a gente não observa muito, tá? Trace pontos estreitos, superfícies e cortes de secções. Trace ponto estreito, trace 2 pontos e linha contínua, tá? Beleza. Nós temos aqui a NBR 8196, que são um emprego de escalas. Esse ponto é importante. Por exemplo, você vai pegar um mapa e ele vai dizer assim, 1 por 200, por exemplo, certo? Então, a cada 1 centímetro nesse mapa, ele corresponde ao quê? 200 metros na realidade, certo? Ou então, 1 por 500 ou 5.000, certo? Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 5.000. Isso aqui me permite fazer uma regra de 3. Por exemplo, se em 1 centímetro no mapa eu tenho 5.000 metros, se eu andar na realidade 2.000 metros, quantos centímetros eu desloquei no mapa? Então, você pode utilizar a regra de 3. Então, como você faz? Multiplica cruzado. 2.000 vezes 1, 2.000. 5.000 vezes x, 5.000x. Beleza. X vai ser o quê? 2.000 dividido por 5.000. Posso simplificar esses zeros. E é igual a 2 dividido por 5. Quando eu faço isso, essa distância vai ser o quê? 0,4 centímetros. Então, se eu andei 2.000 metros, neste mapa, através da escala, eu andei 0,4 centímetros. Beleza? Aonde que a gente observa muito isso aqui? Em aplicativos de transporte. Certo? O mais famoso, esse aqui, certo? Em que ele informa para você quanto tempo o motorista está longe e você observa, né? Que vê lá no mapa, por exemplo, ele está a 200 metros, certo? E aí você pode fazer essa mesma regra. Se 1 centímetro, para mim, ele está a 200 metros, se ele, porventura, está a 600 metros, então você pode fazer isso aqui e você vai analisar como que ele andou no GPS. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Todo mundo entendeu? Sim. Beleza. Sim. Pessoal, eu peço para vocês aí anotarem para mim, por favor, que na próxima aula eu vou falar sobre essa aqui, ó, página 46, por favor, tá? NBR 10.125, cotagem de desenhos. Isso aqui é bem rápido mesmo, pessoal. Aí você até fala assim, mas professor, a gente está sabendo isso aqui e tal. Pessoal, isso aqui a gente vê mais aprofundadamente quando você mexe na parte de construção civil, né? Isso aqui é mais para construção civil, tá ok? E quando essa questão de normas, quando a gente for ver essa parte, aí que vai nos interessar mais mesmo essa questão de unidades de medida, em que nós vamos falar quanto que é uma jarda, quanto que é um metro, quanto que é um, a diferença entre metros cúbicos e litros, beleza? Então, nós vamos falar isso aqui mais nitidamente já na próxima aula. E outro ponto, isso aqui
também sobre essas unidades de medida. Temperatura termodinâmica, corrente, tal intensidade luminosa, que com certeza está no questionário de vocês. Porque tudo que eu estou falando aqui, estou dando mais ênfase, é o que está no questionário para que vocês façam e se saiam bem. Então, peço para que vocês anotem para mim e me lembrem. Próxima aula, página 46 do SCORM, tópico 5.2.8, NBR 10.125. Beleza?